Que há diferenças entre o português de Portugal e o português falado aqui no Brasil, não há como negar. Mas dentro do nosso próprio país, também existem variações. E é este o tema da nossa videoaula. Olá pessoal, professor Thiago Charme para mais uma videoaula de língua portuguesa. Na nossa última aula, na aula anterior, nós vimos sobre língua, linguagem e gramática. Como nós usamos estes três fatores, estes três elementos para concluir o processo de comunicação. Dentro desta mesma linha do processo de comunicação, nós também temos o que nós chamamos de variações linguísticas. Nesta aula, nós vamos ver como funcionam essas variações. Percebam que dentro do nosso próprio país, nós temos uma infinidade de palavras que muitas vezes nós desconhecemos. Isso por morarmos em regiões diferentes e por outros motivos também, por outros fenômenos também que acontecem dentro dessas variações linguísticas. Essa aula, já aviso para vocês, é uma aula com um conteúdo bem básico, não é uma aula aprofundada. A aula mais aprofundada sobre variações linguísticas nós vamos ver mais adiante, nas próximas aulas, certo? Então vejam só, falando de variações, de variação linguística, nós nos deparamos com palavras, por exemplo, usadas dentro do nosso próprio território brasileiro, como garoto, guri, mandioca, macaxeira, aipim, bergamota, tangerina, abóbora, jerimum, sinal de trânsito, farol e tantos outros exemplos de palavras que têm o mesmo significado, mas que são ditas por pessoas de regiões diferentes aqui do Brasil. Ora, um país com tantos habitantes como o nosso resultaria, obviamente, em variações regionais. Assim como mostrou Oswald de Andrade em um de seus poemas. Vejam só. Vício da fala. Para dizer Emílio, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Perceberam como acontecem essas variações de região para região? Só que dentro de uma mesma região acontecem as variações sociais e culturais. Mas o que isso na prática quer dizer? Bom, as gírias, os jargões, o linguajar caipira, esses são exemplos de variações sociais e culturais que são usadas dentro da mesma região, que muitas vezes nós acabamos por desconhecer ou até acabamos por não nos comunicar perfeitamente bem em função do uso dessas variações. A gíria ela está ligada diretamente a alguns grupos, como os surfistas, os cantores de rap. Já os jargões, eles pertencem aos grupos que usam um linguajar mais técnico, como os advogados, os médicos, os profissionais da área de informática e por aí vai. Esses profissionais, eles fazem o uso de uma linguagem mais técnica, de um linguajar mais técnico. A eles nós chamamos de jargões. Agora, imaginem só se a forma com que nós lidamos no nosso dia a dia com os nossos amigos, em família, muitas vezes ela vai ser bem diferente da maneira que nós lidamos no ambiente de trabalho, por exemplo, ou numa outra situação que nos exija uma linguagem mais formal. Essa adequação vocabular vai acontecer porque são os registros que a língua nos apresenta,
São esses gestos que nos permitem adequar a linguagem de acordo com a situação. Então, vai depender da situação, vai depender do contexto para que eu utilize palavras que estejam de acordo com aquela situação, com aquele contexto. Então, por exemplo, uma linguagem com os amigos não é a mesma linguagem que eu vou usar com o chefe da empresa onde eu trabalho. Isso é um exemplo de adequação vocabular, vocábulos, né? As palavras. Isso só acontece porque nossa língua é diferente. As palavras são soltas, nós usamos de acordo com o contexto em que nos encontramos. Elas se adequam perfeitamente nas diferentes situações de fala. Para que vocês entendam um pouco melhor a respeito dessas variações sociais e culturais, nós vamos ouvir um trecho aí de uma música dos Mamonas Assassinas, em que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Ouçam. Você já deve ter se perguntado se existe diferença entre fala e escrita. Existe sim. A fala é mais informal, é mais coloquial. Podemos usar inúmeros recursos, como os gestos, por exemplo, e isso vai fazendo com que o receptor compreenda instantaneamente o que está sendo dito pelo emissor. Então nós gesticulamos ao mesmo tempo que nós falamos, nós usamos expressões sociais, como nós vimos na aula sobre linguagem e língua. Tudo isso vai completando. Nós nem precisamos terminar muitas vezes nós não precisamos nem terminar as nossas frases muitas vezes, porque já fica subentendido dentro de todo o contexto, dentro de tudo aquilo que está sendo dito durante uma conversa, durante um ato de comunicação. Então a fala, ela vai ser mais informal, porque nem sempre a gente precisa dizer todas as palavras, completar as frases totalmente, certo? Já a escrita, precisamos tomar muito mais cuidado, principalmente com a pontuação. Caso contrário, nós podemos transmitir significados totalmente diferentes. Olha um exemplo. Sabendo então que as variações linguísticas são esses fenômenos que acontecem com a fala e a escrita dentro do nosso território, nós vamos tomar um pouco mais de cuidado sobre vários aspectos, né? Quando nós estamos num processo de comunicação. Principalmente em saber adequar melhor a nossa fala no ambiente ou no contexto em que nos encontramos, certo? Então isso vai possibilitar com que nós evitemos muitas vezes palavras inadequadas ou palavras que são de uso comum, como a palavra coisa, por exemplo. Coisa, esqueçam a palavra coisa. A palavra coisa, ela já entrou em variações verbais, em flexões verbais, em que nós dizemos, por exemplo, que tal pessoa está coisando. Não precisa de mais explicações para que se tente compreender, só que é muito amplo, né? O mesmo acontece
acontece uma situação parecida com a palavra literalmente. Ora, a palavra literalmente é algo real, é de fato aquilo que estamos dizendo. Então, as pessoas passaram a utilizar demais a palavra literalmente e acabaram caindo em uma armadilha, digamos assim. Falar, por exemplo, que ontem à noite a festa literalmente pegou fogo. Nossa, isso é a mesma coisa que dizer que vocês tiveram que chamar os bombeiros. Isso é o que mais ou menos eu deduziria de alguém que me dissesse que ontem a festa literalmente pegou fogo. Não, nós sabemos que essa expressão, né, a festa pegou fogo, é porque talvez estivesse muito boa, estivesse bastante divertida, né, essa festa. Então não precisamos usar a palavra literalmente, porque usar a palavra literalmente é dizer que algo foi real, que aquilo de fato aconteceu. Então precisamos tomar cuidado com isso na fala também. Certo, pessoal? Isso foi só uma parte básica de conhecimento aí sobre variações linguísticas. Obviamente que essa aula é só uma base, né, do que dá para se compreender sobre variações linguísticas. Para quem vai fazer outros concursos aí, é preciso estudar um pouco mais. Ainda vamos ter aulas do módulo mais avançado aí sobre variações linguísticas mais adiante. Por hora, nós ficamos por aqui, certo? Então nos encontramos na próxima aula. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de participar aí, de compartilhar, de se inscrever no canal, de dar um joinha aí, curtir esse vídeo e espalhar aí para os seus amigos, seguir aí, nos seguir nas redes sociais, que vai ser o maior prazer, está sendo, né, o maior prazer fazer essas aulas aí para vocês. Certo, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!